Olá, pessoal. Olá. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação dos episódios dessa nossa quarentena. A nossa quarentena em Porto Alegre iniciou no dia 21 de março. Lembro que no começo não existia álcool gel, nem máscara, e os papéis higiênicos escasseavam nos supermercados. Lembro que assisti um vídeo do historiador, o Peninha, o reverente Eduardo Bueno, sobre a gripe espanhola que matou 20 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, no ano de 1919, também foi chamada de gripezinha e de histeria da imprensa. Quanto ao Peninha, que há um século atrás também surgiram charlatães oferecendo remédios milagrosos, como cloroquina, receitado pelo nosso aloprado presidente atual. Só que a gripe espanhola acabou matando o presidente do Brasil da época, o Rodrigues Alves. Bem dizem que a história sempre se repete, como tragédia ou como farsa. Agora estamos vivendo a farsa de um presidente que esconde o resultado do seu teste sobre o Covid-19. Talvez por ser assintomático, o vírus não vai morrer disso, como o Rodrigues Alves. E aí se dá o direito de andar contaminando os seus seguidores fanatizados, provocando aglomerações pelas ruas. Vem desde março essa pendenga, quando o Bozo foi aos Estados Unidos dizer I love you para o Trump, e voltaram 36 pessoas da comitiva presidencial com sintomas e testaram positivo para o coronavírus. Ele não? Há um mês atrás, as pesquisas informavam que 76% da população estava cumprindo o distanciamento social. Naquele contexto, é preciso reconhecer a importância que o então ministro da Saúde, Mandetta, teve por ter enfrentado com diplomacia o mega egocentrismo do presidente. E com isso deixar ele ir se enforcando em sua própria ignorância e estupidez, começando a mostrar para quem ainda não sabia a sua absoluta incapacidade para o cargo. Mas também é importante saber que o tal Mandetta, que teve seus 15 minutos de fama nacional, é o mesmo que foi dirigente e lobista da Unimed. Como deputado, apoiou o arrocho do teto dos gastos da saúde pública do SUS. Combateu o Mais Médicos e participou ativamente do golpe parlamentar com Tchau Tchau Querida, que propiciou a ascensão da extrema-direita ao poder no país. Mesmo nessa crise da pandemia, o Mandetta não fez nenhum movimento para integrar na guerra contra o Covid-19 os milhares de médicos brasileiros formados no exterior e nem os médicos estrangeiros cubanos que ficaram no país. Mas, de qualquer maneira, dava gosto ver o Mandetta vestindo o jaleco e defendendo o SUS. Numa coisa, o Bozo tinha razão. Com aquela superexposição, dando uma entrevista coletiva como boletim diário de uma pandemia para todos os veículos de mídia, o Mandetta virou estrela nacional. Ele, que era até então um obscuro deputado do baixo clero, eleito pelo Mato Grosso do Sul. Daí a degola era inevitável, pois ninguém pode brilhar além do próprio presidente no governo bolsonarista, que é feito de medíocres escolhidos a dedo. O jornalista Hélio Gaspari, que é um excelente frasista, disse: o Mandetta fritou o Bolsonaro, porque ele saiu maior do que entrou no governo, e o presidente ficou menor. Pesquisas indicavam que 17% dos que votaram no Bozo já estavam arrependidos durante aqueles episódios marcantes dessa pandemia, quando se iniciaram os panelaços cada vez que o presidente falava em rede nacional. Das janelas passou-se a ouvir a bandeira de luta dos confinados. Fora Bolsonaro! Pesquisa de ontem, 12 de maio, aponta que 55% desaprovam o seu desempenho, mas 39% ainda aprovam. E 43% avaliam que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. Há um mês atrás, já se falava na necessidade de achatamento da curva dos novos infectados.
quando o Brasil computava 1.000 mortes pelo Covid-19. Foi nessa época que cresceram bastante as iniciativas de solidariedade e movimentos de voluntários para ajudar os mais carentes e necessitados. Os artistas passaram a produzir lives em suas casas ou a liberarem vídeos de shows para serem vistos gratuitos durante a quarentena. Eu assisti, a convite da minha filha Luísa, no dia 8 de abril, a live da Marília Mendonça, jovem cantora destaque do universo da música sertaneja, que eu desconhecia completamente. E até então renegava absolutamente o gênero sertanejo. Fiz uma imersão nas músicas da Marília Mendonça e gostei de suas letras. Ela faz uma composição talentosa, diferenciada na tal sofrência sertaneja, que bem poderiam ser letras de sambas do Lupicínio Rodrigues, sobre dor de cotovelo, ou aquelas longas baladas românticas do Renato Russo. Avalio que os talentos novos naturalmente estão fazendo suas criações do gênero que mais faz sucesso do público no momento. As sofrências do gênero sertanejo é o retrato atual do sofrimento do povo brasileiro. Tanto que o live da Marília Mendonça bateu o recorde mundial no YouTube como o live mais assistido da história, com mais de 3 milhões de pessoas vendo simultaneamente. Mas, mesmo com o Toffoli, presidente do STF, afirmando que o Mandetta era a única pessoa inamovível da República, que não poderia ser movida, no longínquo dia 17 de abril, o Mentecapto finalmente, depois de várias ameaças e tentativas fracassadas, exerceu o poder de sua caneta demitindo o ministro da Saúde. O canetaço foi porque o Mandetta não tinha afinidade com sua política genocida para a saúde pública no Brasil. E então, inventou essa múmia vampiresca do Tache, que só fala obviedades ululantes, como eu diria Nelson Rodrigues. O novo ministro assumiu com 30 mil casos confirmados e 1.900 mortes, numa velocidade de 115 óbitos por dia. Estudos indicavam que lá pelo dia 20 de maio estaríamos com cerca de 1.000 mortes por dia no Brasil. De fato, estão bem perto dessas previsões que pareciam estarrecedoras há um mês atrás. Chegamos a 881 mortes em 24 horas e atingimos 179 mil casos confirmados, totalizando 12.500 óbitos. Isso tudo sem considerar as subnotificações que já analisamos aqui. Estamos vivendo a banalização da morte com um presidente que se limita, com visível esforço, a dizer que sente muito, mas que não é coveiro. Quando entramos na quinta semana do distanciamento social, do dia 19 de abril, ficamos sabendo que Bolsonaro não é louco, é psicopata. Psicopatia é uma insanidade moral, um desvio de caráter de quem não tem como se retificar porque não sente culpa ou remorso. É o que afirmou o psicanalista Joel Birman. Seus atos são marcados por crueldade e violência. Continua o psicanalista. Proposição de liberar fuzis para civis, de acabar com radares das estradas, de não multar pela falta de cadeirinha para as crianças, de acabar com os exames toxicológicos para os motoristas profissionais, de legalizar garimpos predatórios nas florestas e terras indígenas. Tudo isso é um atentado à vida. Quem defende torturadores e condena as vítimas, quem refuta a ciência e ignora as normas sanitárias, quem receita remédios polêmicos, quem ironiza quem se isola e coloca em risco os mais pobres. O presidente é uma temeridade ambulante que se recusa a divulgar o resultado do seu teste de Covid-19. Bolsonaro não é burro, nem louco. É perverso com o seu risco para os outros. Hélio Gaspari, em mais uma frase de efeito, resumiu assim a questão. A diferença entre o Bolsonaro e o Jânio Quadros é que o Jânio era um grande ator e se fazia de doido. Foi quando eu fiquei sabendo, finalmente, de onde saiu essa histeria da direita, de Trump ao Bozo, pelo remédio cloroquina, como sendo um elixir milagroso contra o coronavírus.
Na Zero Hora saiu um artigo sobre um doutor maluco de nome Didier Raoult, que não fosse pelo jaleco que usa, poderia se passar por um guitarrista de rock, com longos cabelos brancos e um anel de caveira no dedo. O sujeito é pesquisador especialista em infectologia e publicou um estudo com cloroquina, duramente questionado pela comunidade científica e internacional. Estudo que o Trump se encarregou de difundir como sendo cloroquina a poção mágica contra o vírus que assola a humanidade. Em seu estudo, o Dr. Didier diz que curou com cloroquina 75% dos pacientes infectados com coronavírus num grupo de 24 pessoas. Mas quando colegas da Universidade Sorbonne de Paris pediram cópias dos dados da pesquisa e não receberam, concluíram que ele era um charlatão, como aqueles citados da gripe espanhola. Na Suécia e no Brasil, suspenderam o medicamento cloroquina para a Covid-19 devido aos efeitos colaterais que podem causar infarto do miocárdio. Na época, o Metecap se vangloriou de seu governo ter importado 530 quilos de insumos para fabricar cloroquina. Agora, novos estudos em Nova York já demonstraram a total ineficácia do medicamento contra o Covid-19. Por isso, o presidente atualmente abandonou essa bandeira alucinada de seu discurso diário. Mas ele continua, de todas as formas, procurando dificultar o trabalho dos profissionais de saúde em suas heróicas jornadas para salvar vidas de brasileiros. Foi em meados de abril que a cantora Lady Gaga organizou o mega live On World Together at Home, O Mundo Juntos em Casa, em homenagem aos profissionais de saúde de todo o mundo, com dezenas de artistas famosos cantando em suas casas. O live teve duração de 7 horas em rede mundial pela TV aberta, com participação da nossa Anitta, Paul McCartney, Elton John, Andrea Bocelli, os Rolling Stones e vários outros ídolos internacionais. A propósito dessa homenagem aos profissionais da saúde de todo o mundo, ocorrida lá atrás, estamos agora na Semana da Enfermagem, pois no dia 12 de maio foi o dia das enfermeiras e enfermeiros, e no dia 20 de maio é o dia dos técnicos e das técnicas de enfermagem e também dos auxiliares de enfermagem. Essa que é a maior categoria da saúde, conta com 98 mortes e 120 mil profissionais afastados do trabalho devido ao coronavírus. Agora, mais do que nunca, essa categoria precisa ser valorizada. Precisa de reconhecimento, não só com aplausos que ganham diariamente, mas valorizadas em suas lutas pelo piso salarial, pela aposentadoria especial, pelas 30 horas de trabalho, pela insalubridade, pelas condições de segurança no trabalho, descanso e conduta ética. Os profissionais da saúde precisam de condições dignas de trabalho e remuneração condizente. O pessoal da enfermagem é uma categoria que se move 24 horas na linha de frente da luta pela vida e pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Onde há vida, há enfermagem. E viva o SUS!